Ok, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para você, dependendo do horário que você estiver aqui assistindo, né? Hoje você deve estar estranhando, né? Quem é esse cara que está falando aí? Pois é, eu vou me apresentar. Meu nome é Ulisses Rocha, segundo fui conhecido há algum tempo, né? No meio do jornalismo. E estou aqui com esses carcamanos que me convidaram para vir bater um papo com eles e não me disseram exatamente sobre o que, né? Eu estou aqui meio perdido, que nem cego em tiroteio, mas muito bem, já que eles têm alguma coisa para perguntar e eu não tenho nada para responder, vamos ver o que é que sai dessa conversa aqui. Bora, bora. Tudo bem? Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia. Qual o problema, né? Do horário também é independente, né, meu? Meu nome é Arlindo e seu Carmelo. Aqui, ó. Dois vagabundos vecchio da Moca. Moquense Belo. Tudo bem? Não, é isso. Gratidão, Ulisses. Obrigado pela presença. Pô, obrigado a vocês por terem me convidado. Falei, mas é o seguinte, pô, por que os caras estão me chamando? Eu não sou um cara interessante, eu não sou um cara famoso, eu não sou um cara... Cara, Porra, eles Só quiseram... que já saiu de papo até agora. Que a gente... Existe aí uma boa tarde, bom Boa dia, tarde. boa noite, boa madrugada. Existem questões, Ulisses, que a gente... Com certeza você é um cara interessante, cara. Claro que é interessante. Você acha? Eu acho. Ah, isso é bondade sua, são seus olhos. Não, meu é filho. verdade, Esse cara, cara é é um verdade. fofo, você sabe que ele é um querido, né? É um querido, um safado querido, né, meu? Não, é verdade. Belinho. Uma coisa interessantíssima, assim, a gente, obviamente, a gente sempre pesquisa o convidado, né? Quando ele vem. E um traço interessante de você é o seguinte. Ao passo que até uma que a gente estava conversando lá atrás, a sociedade ela exige que você tenha um plano sempre, né? É, Que você comece, sei lá, estude ou não, enfim, mas que siga uma profissão e morra com ela. Esse é o protocolo. Esse é o É, protocolo. É exatamente. aquela coisa de você ter um bom emprego, carro, casa e uma aposentadoria e você espera a morte chegar e Deixa eu acabou. fazer um corte aí no que você está falando. Isso que você está falando é característico da geração Baby Boomer, Isso. que começa lá em 1946 e vai até 1964. Hoje nós estamos na geração Y, não é isso? Geração Z, não é? Z. Z. Ainda? Já Pois é. tá ainda na Z. Pois é, eu me Demora. confundo um pouco com isso daí. Mas os Baby Boomers foram os primeiros a serem categorizados, né, como uma geração que tinha que ter um bom emprego, um bom salário, comprar a casa própria, ter um carro, e aí chegar até a aposentadoria, ter sua família, etc. e tal. E eu faço parte dessa geração Baby Boomer, que veio até aqueles que nasceram em 1964. A partir daí veio a geração X, não é? Que eu já não me lembro agora a categoria, foi até 84, 85, por aí, mais ou menos. que seria a minha. Inclusive meus filhos são, meus primeiros filhos, eu tenho 6 filhos, e os meus primeiros filhos são dessa geração Uhum. X, não é? E tenho até dessa última geração, que no caso, que é a Maria Luísa, que é a minha caçula, que tem 21 anos, não é? Que a gente vê essa diferença de conduta, né? Só pegar um gancho aqui para esclarecimento geral do público. Baby Boa. Boomers nascidos entre 1946 e 1964. Geração X nascidos entre 1965 e 1980. Geração Y ou Millennials, né? Nascidos entre 1981 e 1996. Aí vem a famigerada geração Z, nascidos entre 1997 e 2010. Geração Alpha, nascidos a partir de 2010, atualmente com até 10 anos. E geração Beta, embora não haja consenso, para uns essa geração nasce a partir de 2020, para outros 2025. Enfim, então novas nomenclaturas aí, né? É uma categorização, mas eu acho que tem muito a ver no caso dos Baby Boomers, isso que ele falou. Eu te interrompi, perdão, mas era exatamente sobre isso. Né? Não, mas é isso. E aí a gente percebe o seguinte, que você não seguiu esse praxe, vamos dizer assim, Seguir por um lado, sim, né? mas por outro, não. Não, porque você se reinventa, assim, a gente vai chegar lá, né? Por aspectos na conversa. básicos. Então, só por aspectos básicos. Você vai se reinventando a cada tanto. Porque na verdade, assim, o que você está dizendo, Léo, para você ter uma ideia, é que eu tive 3 profissões. Foram 3 ciclos na minha vida profissional. Então, primeiro eu comecei como guia de turismo, fui até diretor comercial adjunto de uma grande rede hoteleira
aqui do Brasil, né? Perfeito. Isso que foi até 1990 ou 90, 89, mais ou menos. Depois fui para o jornalismo, fiquei 32 anos no jornalismo. Muito, é uma vida. É, uma vida inteira. E, concomitantemente, eu também virei professor universitário, Entendi. né? Então, já faz 20 anos que eu estou na docência universitária. E aí, agora, dezembro de 2024, comecei uma nova jornada que é como advogado, Perfeito. né? Então, eu vou pegar esse restinho que tem, esse restinho de 25, 30 anos que eu tenho pela frente. Estudar aí. medicina. Muito mais. Qual a próxima O curso de faculdade? medicina. Esse Ele vai estudar restinho- padaria? Vai virar padeiro? Será que é isso? Não, Abre uma padaria pra ele aqui na Eu esquina. estou da moto. advogando, já estou advogando, né? Estou gostando dessa nova fase. Muito bom. Já deixei para trás tudo aquilo que eu fazia. É claro que não tem como deixar, que você entra aqui no estúdio de podcast, a primeira coisa que você que eu fiz aqui foi, que software que você está usando aí? Tá? Já fui olhar o microfone, etc e tal. Isso são coisas de quem vem da área da comunicação, né? Estagiário soube responder, isso é um bom sinal. Pô, estamos formando um novo profissional aqui, né? Isso é um bom sinal. Estava um É pouco bom sinal. preocupado com o feedback aqui, né, meu? Preocupado. Você é estagiário? Dizem eles que sim. Ah, bom. Diz a lenda. Ou escraviário, né? Que geralmente a lenda Você também sabe que eu fui diz. estagiário agora, até o ano passado, Ah, né? então, Vamos lá, olha que vamos lá, legal. viu? Metrô, Aí, estagiário do aí. metrô, 2 anos do jurídico do metrô. E a molecada, e como que você lidava com isso? É até uma boa Cara, pergunta. quando eu cheguei no primeiro dia lá no metrô, lá no departamento jurídico, e lá o jurídico é muito grande, né? Tem 60 advogados, Porra, cara. é enorme, e ali é uma coisa absurdamente grande. E é um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida, para te dizer, Sério? tá entre os 3 primeiros lugares que eu trabalhei na minha vida. Olha aí. Legal, Metrô de São cara. Paulo é um lugar extraordinário, cara. Mas assim, o que eu tava te falando, quando eu cheguei lá como estagiário, eu velhão, né? Então é a mesma coisa que acabei de pegar a carteira da OAB agora também esses dias. E o que aconteceu? Só eu, basicamente de velhão lá e no meio da molecada, né? Os novos advogados. Mas eu já comprei litros, galões de óleo de peroba, passo na cara de pau e Você entendeu? Não, eu imagino o pessoal ali batendo um papo com o Ulisses Rocha ali, né? Pegando a experiência, pegando toda a bagagem, né? Igual a gente aqui também, lisonjeado de ter sua presença para trocar essa ideia. Mas eu imagino como que é para um molecão Obrigado. novo que acabou de chegar, né? 20 anos, né? 21, 22. Esse conflito geracional, mas sem um conflito propriamente dito, né? Criar uma admiração a respeito. Era isso que acontecia, porque eu cheguei também a viver uma época como estagiário, eu já tinha lá meus 30 e poucos anos, né? Quando eu fui estagiário, e tinha 30 anos. E já tinha um baita conflito geracional com quem tinha 20, 18. Então eu imagino um cara que tá um bem pouco isso. mais velho e o pessoal vê isso aí, né? Eu tô com 65 anos, né? Então, assim, começar numa nova profissão aos 65 Não anos, entende mais. eu diria que você só precisa ter coragem. Isso eu tenho. Bastante. Tenho coragem, tenho determinação. E é claro, né? Porque essa questão que hoje em dia se trata, que é o etarismo, né? Que eu até falo bastante Sim, sobre isso. Etarismo. Essa questão do etarismo, que é, para quem não está familiarizado com o termo, é essa questão do preconceito que se tem da idade, né? E o etarismo, ele não é só para os caras de 60 ou de 50. Hoje em dia é para os de 40, para os de 35, no mercado, no novo mercado de trabalho. Por quê? Quando a gente fala de tecnologia da informação, quando você fala de inteligência artificial, é uma coisa que os jovens dominam com muita propriedade. E aí, quando você vê pessoas que são mais velhas mesmo, né? No meu caso, Sim. já existe um preconceito natural das pessoas. Pô, será que esse velho vai dar conta disso daí? Eu, particularmente, sou um cara bastante antenado, sou altamente tecnológico, eu estou muito a par da tecnologia, mas não é comum a pessoas da minha idade, não é? Então, quando Não é você- mesmo. Não é. Então, acho que nesse Até menos, viu, Ulisses? Até menos. Tem gente aí com 50 anos, cara, que não distância mexe, a distância é imensa Sabe o problema? Você para vai essa questão deixando. da tecnologia. É isso que você falou. Distância ser imensa. Por que ser imensa? Porque ele vai, com o avançar dos anos, e as tecnologias também, com muita rapidez, inclusive, ele vai perdendo o elo devagar. Então, ele vai deixando esse ato aumentar. Chegou a um ponto de vir um abismo, ele já não Ele não consegue alcançar. exatamente. É mais fácil Poderia, você mas percorrer ele não pequenas consegue. distâncias
né, pouco a pouco, do que você querer dar esse salto imenso. De uma porque, vez. Meu, fudeu. Aí, Esse é o conflito. aí você entendeu? não pega mais. Verdade. Né? É exatamente isso. E aí eu sei que, diante disso, eu vejo que realmente as pessoas têm essa visão, eu diria que, de certa forma, preconceituosa, mas também há muita gente que dá razão a isso. Né? Porque muita gente senta ali, Existe um fica outro lado. na zona de conforto, elas ficam ali naquela região em que é confortável, eu já sei isso, e não é assim. Sim. Né? Então, você se submeter a novos desafios, como eu estou me submetendo agora no direito, começar uma carreira jurídica, porque você passa 5 anos numa faculdade, por exemplo, você não tem como aprender tudo, não tem como. Não A dá. faculdade, você teria que estudar 15, 20 anos para você ter um conhecimento razoável ali de prática, para você poder chegar e se virar. Mas hoje, por exemplo, existe uma coisa que eu aprendi muito rapidamente, que é a inteligência artificial. Então, aquele papel, por exemplo, vou falar aqui do caso do direito. O advogado, antigamente, ele precisava estar no escritório, né, e ter um advogado velho para ensinar, ó, vá por aqui, vai por ali. Hoje, você tem uma dúvida, você chega no chat GPT, ou no Gemini, ou você no DeepSeek, exatamente, você chega ali e pergunta, como eu faço uma petição para tal processo assim, assim, assim? Aí você pode subir, inclusive, se for uma denúncia, uma representação, seja o que for, e ele vai analisar em coisa de 5 segundos, vai dizer, vá por aqui, vá por ali, faça isso. Quer que eu prepare um modelo para você? Ele já deixa o trabalho pronto. Ele já te... Então ele faz esse papel do cara experiente. Então quando você vê que a inteligência artificial, ela faz isso, os velhos perderam lugar, estão perdendo lugar. Porque hoje os jovens que querem aprender, que querem fazer, não precisam mais dos velhos. Perfeito. Adensou mais ainda o etarismo. Exatamente, não precisam mais dos velhos, porque eles aprendem sozinhos. Quer dizer, sozinhos com a ajuda da alta tecnologia. Claro. E aí é o tal negócio. Muitas vezes a visão preconceituosa de uma pessoa de mais idade, ela não acontece isso no ambiente virtual. Ele vai dar o que é, né? Os caminhos são esses, qual que você quer? E aí a pessoa que vai escolher. Então, a gente está vivendo agora uma revolução equiparada à revolução, eu acho que é o mais poderosa que foi a Revolução Industrial. Porque o mundo está sendo ressignificado. Estão sendo quebrados muito paradigma, né? Exatamente, o mundo está sendo completamente ressignificado e quem não se adequar a isso vai perecer. É um pouco forte, um pouco trágico isso que eu estou dizendo, mas é uma verdade. Não, mas porque não tem como você escapar disso. É um mecanismo. Por questões sociais, por questões geopolíticas, por questões de economia. Né? Economia no serviço, economia na produção. Exatamente. Você economiza tempo, você economiza grana, você economiza algumas despesas. Né? Então é fundamental. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você, 30 anos atrás, 20 anos atrás, você queria construir uma casa. Você ia chamar quem? O arquiteto. Você queria projetar essa casa. Você ia chamar quem? O engenheiro. Você queria verificar a legislação necessária. Você ia chamar o advogado. Hoje em dia, a inteligência artificial substitui isso e essas profissões tendem a acabar. Tendem. E num futuro muito próximo, por incrível que pareça. Né? Esse trabalho ele já está pronto aí. Quem que precisa de contador hoje, meu querido? É verdade. Né? A pessoa se vira. A pessoa se vira, ela vai ali num programa qualquer, insira os dados e tá tudo certo. E hoje em dia nem precisa mais inserir. Eu fiz a minha declaração de imposto de renda agora. Cara, antigamente você fazia imposto de renda, você tinha que pagar um cara para fazer isso daí. Hoje em dia, o próprio sistema, você recebeu isso aqui, né? O site da Receita. Já recebeu, você recebeu aqui, ali. Só confirme se é isso mesmo. Em 5 minutos a sua declaração está pronta. Está pronta. Os sistemas, né? Sistemas todos integrados, as informações todas produzidas de forma ordeira, já dentro do ano fiscal. Quando você chega lá, os dados já estão todos... E sem possibilidade de erro. Porque a Receita não vai errar contra ela mesma, né?
Pois é. para ter receita. Inclusive, ela respeitando o artigo 4 da LIC, lembra? Não produzir a própria torpeza, né? Tipo, não produzir provas contra si mesmo. Exatamente. Nenhum sistema Você não pode se econômico vai beneficiar fazer da isso. própria torpeza, exatamente. Exatamente. Dentro dessa. E aí, mas como que você vê, cara? Você acha. Como que a humanidade sobreviverá Por isso que a IA? Porque, por exemplo, você vê lá um, É um moleque lá de adaptativa, 20 né? anos e tal. Esse é um questionamento, porque assim, eu dei aula um tempo e tal. E, cara, eu lembro que uma vez eu pedi para um aluno ler um livro, cara. Uma sala ler um livro, e foi Por o quê? fim. Os caras foram reclamar na Tava coordenação, querendo. porque Tava muito trabalho. muito trabalho ler um livro. Só que se você não tem uma cultura, né? Se você não souber do que acontece ao seu redor, se você for só um papagaio de pirata, um repetidor de coisa, não é? A gente já falou muito sobre isso, inclusive, né? Você vai pedir o quê para uma IA? Como que você vai dominar o prompt? Entende? Pois é. E você Utilizar. tem que esclarecer exatamente o que você Né? quer. Só que se você não tem cultura, você não tem a É, finesse, a a base- fineza, né? A base de de diálogo. conhecimento. Você tem Isso. que ter essa base, essa estrutura de conhecimento, essencialmente para saber se o que ele te forneceu de informação, se está certo ou está errado. Para ter essa análise. Exatamente. Então você é obrigado a saber. Você, para ser um operador de sistemas de informação, você tem que conhecer exatamente o nível, a qualidade da informação. Exatamente. É aí onde existe o erro, né? Mas eu acredito que a própria inteligência artificial, porque agora, não sei se vocês estão acompanhando você é isso. muito burro, pede de novo. Ela vai ter que falar isso. Não, é um sistema preditivo. Não, aí a IA vai perder a paciência. Pois aí porra. está vindo agora a inteligência artificial quântica. Então, assim, para vocês, isso está sendo desenvolvido pela Microsoft, Google, esses caras todos estão fazendo isso aí. E qual que é essa coisa quântica? Como é que funciona isso? Se você pedir a informação contida num livro de 400 páginas, ele, numa velocidade realmente muito grande, ele vai olhar de página a página, essas 400 páginas, e vai te dar a resposta. Rápido. Só que na computação quântica, ele consulta as 400 de uma única vez. Puf! Então vai ser muito mais rápido. Vai ser muito... Instancial, praticamente. Exatamente, vai ser muito mais. Isso é agora, estou falando agora 2025. Né? Estão falando que vai ser esse próximo lançamento, que é o ChatGPT 5. Vai ser agora no final do ano. Eles estão dizendo isso. Porque já houve, né? Ou vai haver agora recentemente o 4. O 5 vai ser o revolucionário. Né? Então o 5 vai revolucionar toda a indústria, o modus operandi mesmo social, geral. Essa é a grande promessa, né? E Pelos assim, recursos que vão ser inseridos, né? o grande problema Sistemas preditivos que eles estão falando muito. Sistemas preditivos. Sim. E essa questão da tecnologia da informação, que obviamente ela ganhou muito espaço com a pandemia, não é? Mas e essa mudança que houve no comportamento humano, né? Hoje em dia, eu inclusive cheguei a pegar isso em sala de aula, e perguntei assim, como é que vocês conhecem alguém? Porque antigamente você, para conhecer a sua futura... Você, por exemplo, que é casado, como é que você conheceu a sua esposa? Ou você foi... Responde, vai, porque eu estou falando aqui, não estou deixando vocês falarem. Não, eu conheci ela, que eu estava falando aqui, no dia que a gente entrevistou o Alexandre Leggeri, inclusive um abraço para o Alexandre, esteve aqui na semana passada, aliás, umas 3 semanas atrás aí, e 2 semanas atrás, né, esteve aqui com a gente. E o que acontece? Ele falou a respeito de comunidade fechada italiana, a gente estava falando sobre italiano com italiano, relacionamentos, como que o italiano no mundo. E aí eu lembrei e falei, minha esposa também é de comunidade italiana, e a gente se conheceu justamente num curso de italiano, entendeu? Eu e ela, tentando aprender o idioma que era da ancestralidade da nossa família, digamos assim. Sim, sim. Só que isso se perdeu completamente, já parafraseando você mesmo, com relação às novas gerações, né, que você estava falando baby boomer e tal, aí a gente falou aqui das novas gerações. As novas gerações não se preocupam mais com isso. Até, de repente, a minha geração se preocupou muito com isso, a do Hugo, né, a tua principalmente. Mas hoje não tem mais, porque aí houve aquele advento que a gente aprendia na escola. Eu acho que você pegou um pouco mais acima sobre a globalização, né? Sim.
Quando Sim. começou hoje não se fala mais sobre globalização. Globalização não é um termo mais utilizado nas Não, escolas. Porque Por quê? normalizou. Porque né? normatizou. O convívio social é o mesmo no mundo todo, praticamente. Se você analisar, as sociedades têm uma forma muito híbrida de se envolver com outra cultura e tornar ela consuetudinária, que a gente estava falando no termo do direito, né? exato. Normativo, entendeu? Costume. Essa coisa da aldeia global, da globalização, é do Marshall McLuhan, né? Ele falava exatamente isso, que o mundo seria uma grande aldeia global. E esse conceito, hoje em dia, ele perde um pouco da essência, porque o mundo hoje, ele... Não há fronteiras, Pois né? não tem essa coisa assim, né? Você faz isso, você faz aquela coisa, naquele modelo fordista, né? Que era Aham. peça, uma A peça administração tava aqui, científica, né, do outra Taylor. cara vinha daqui, É. esse outro departamento. Hoje em dia, a coisa é muito complicada, né? Hoje todo mundo está integrado, o que se faz lá atrás para cá, o que se faz aqui vai para lá e... Você vê muito isso dentro da engenharia, né? Na engenharia automobilística, principalmente. Porra, você vê carros de uma marca com motor de outra e por aí vai. Isso é comum pra caramba. É bem hoje. E o mundo, né? o mundo O que era ficou nesse impensável. Não, o que era impensável. Imagina um Ford sem motor Ford, né? Ou um Fiat sem motor Fiat, né? Um Jeep sem motor Jeep. Então, agora hoje você tem carro BMW Mini Cooper, por exemplo, com peças Renault, entendeu? Fabricado pela Renault. Sim. Então você Sim. tem essa... É a otimização da produtividade. Leva a isso. O Essa parte exclusivismo acaba industrial. caindo um pouco por terra, né? Otimização de custos, por exemplo, redução de custos para poder melhorar Então, as mas gestões à vista, entendeu? Tudo isso, por exemplo, ó, uma peça linha que eu aproveito para 5 ou 6, entendeu? Assim, que elas sejam de modelo... Por exemplo, eu mudo essa configuração, eu consigo atender esse. Eu mudo essa configuração, mas a base é essa, assim, sabe? É o pão, que é a base para tudo. Mas se eu colocar um parafuso em L, eu atendo esse. Se eu colocar 2 em L e um H para baixo, é esse. Um chanfro, eu já atendo esse. É isso que virou o mundo. O mundo é um sistema adaptativo de uma mestiçagem completa. Agora, quem que está à frente disso tudo? Quem está à frente disso tudo é um país que eu me lembro de ver na televisão os caras com aqueles um tipo de um chapéu nas plantações de arroz, usando aquelas roupinhas bem padronizadas, falando do grande líder, do primeiro-ministro, Mao Tse-tung. Então, eu vi a China naquela época na televisão, assistia isso. O ruim da gente ter um pouco mais de idade é que a gente se lembra de certas coisas. Pelo menos é isso. Mas dá para confrontar quem mente, né? Dá para Exatamente, pois é. Né? Isso é lindo, porque não é porque está falando... E hoje, o que é a China? O que é a China? Aquilo que não conhece. É uma das maiores potências mundiais hoje. Claro. Né? Eles ressignificaram tudo. Todo o contexto da própria nação. Né? Hoje eles são poderosíssimos e estão comprando o mundo. Que não sei se é pior ou se é melhor. Não vou entrar nessa questão, até porque eu não sou muito afeito a ela. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, você responder aquela pergunta que você fez. O que eu acho? Não sei, cara, não dá para achar, porque a velocidade tão elevada, as coisas estão indo de uma maneira tão dinâmicas que não sei onde que vai parar, de que forma vai acontecer. Eu só sei dizer que é o seguinte, esse modelo que nós... Não digo modelo, mas essa forma como as pessoas se comportam hoje em dia, eu acho muito difícil que se sobreviva diante da modernidade. Tem que ter essa chamada ressignificação, porque senão isso vai ser realmente catastrófico. E isso tende a isolar as pessoas, né? Eu acho. Mas esse isolamento, ele já existe. Aquilo que eu te perguntei, essa questão do casamento, né? Você conheceu sua esposa numa sala de aula. Hoje em dia, você pega o celular, você entra num aplicativo, e tem muita gente que usa isso para sacanagem, né? Para fazer sacanagem. Mas tem muita gente que entra para se relacionar mesmo. Uhum. Por quê? A resposta que eu tive uma vez na sala de aula foi quando eu falei, mas como é que eu vou conhecer alguém se não for por intermédio de um aplicativo? A pessoa vai lá, registra a intenção, né? Pô, gente, vocês dois que são bem mais jovens do que eu, mas vocês se lembram que muita coisa que vocês faziam
não é? Era da forma analógica. Hoje em dia você não precisa ir a lugar nenhum, você entra no aplicativo e você compra, daqui a pouco está na sua porta. É. Pô, ontem eu estava com a minha Porra. mulher em casa. Meu, isso é da época que mercado de domingo não abria. Pelo amor de Deus, cara. Pois é, eu estava tomando um aperitivo com a minha mulher ontem e acabou a base do aperitivo, né? A gente ligou lá, ok. Deu ali 25 minutos, estava na porta. É isso. Quer dizer, isso é mais ou menos o que nós temos de modernidade, que está ao alcance de todo mundo já vive isso, já se acostumou, nem se lembra mais que tinha que ir na vendinha, no mercado, aquela coisa Mas de é, programar. mas é a modernidade líquida isso, né? É algo que não se mais... ninguém procura analisar a profundidade de nada. Ela é extremamente rasa. Modernizou isso. Ok. Você está Entendeu? citando Já aí não um tem- filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Bauman, exatamente. Exato, e o Bauman ele fala exatamente sobre o amor Exatamente. líquido, né? As relações Isso. líquidas, esta fluidez. Sobre o parecer, né? A sociedade do espetáculo também tem Yanni, que a gente pode citar o Ottaviani, que fala muito sobre a sociedade do espetáculo, que é o parecer. Então, você está falando de uma rede social de encontros. Quem tem lá, homens e mulheres, independente da sexualidade, mais falando pelo gênero. Sim, Apesar que existem já aplicativos para LGBT, agora desculpa o termo. LGBTQIA+. Isso, E tem mais outras letrinhas que vieram. LGBTQIA+, que é o queer lá, que agora eu lembrei. E, Ah. gente, pegando ali aquela foto, primeiro recorte da pessoa, não é a realidade. É o que ela escolheu para ser a realidade ou para aparecer para alguém. É. Esse parecer, que é a sociedade do espetáculo, eu pareço ser para você aquilo que você quer comprar, entendeu? De mim. Não é aquilo que você espera da minha essência, é aquilo que você quer comprar de mim, entendeu? No primeiro momento é aquilo que eu absorvo, é aquilo que você parece para mim. Então é aquilo que eu quero comprar de você. Pois Entendeu? deixa eu entrar um pouquinho, se você me permite. É Claro. o seguinte, eu na minha tese de doutorado, eu falei exatamente sobre isso, que é o que eu chamo de eu real e o eu o eu social. Eu social. O eu social é aquilo Ator que social. exatamente é o que a gente sempre coloca à frente, né? Porque, por exemplo, você chega numa rede de relacionamento qualquer, por hipótese, ou não, você pode falar no ambiente de trabalho, você projeta o quê? Aquela imagem que as pessoas querem que elas vejam sobre você, Perfeito. né? Você, por exemplo, você está mandando uma mensagem com o seu chapéu de couro, a sua boina de couro, né? Os Seu seus cuecão óculos de couro. quadrados, Só com o meu cuecão. o Hugo de boina, não Ninguém é? viu minha cirola aqui, né, meu? Como se ele estivesse lá couro. na Itália dos anos 30. É Mas é exatamente, é a imagem que você quer vender, que é o eu social. Só que o eu real... Aqui, ó, quem roubou a cena agora. pois Quem tá é. querendo Seja aparecer bem-vinda, aqui? seja bem-vinda. Só que esse eu real, ele nada mais é do que uma representação. Você usa essa representação pelo eu social, mas você não mostra o seu eu real. Eu não gosto de usar a palavra que você mascara Atua. o seu eu real, mas você oculta certos detalhes no seu eu real. Você não vai chegar, por exemplo, num ambiente social e vai dizer, eu ronco na hora que eu durmo, não é? Eu tenho problema com flatulência constante. Você entendeu? Ó, eu só tenho isso aí todo domingo quando a nona faz feijão. Só isso. E aí vai, cara. Então, assim, esse eu social é o que a gente vê, mas a gente não vê o eu real de cada um. Né? Por que você acha que muitos casamentos se desfazem e se dissolvem com muita rapidez? Porque é a hora que se descobre o eu real do outro. E muitas vezes só vai se descobrir depois do casamento desfeito, né? É verdade. Espera-se ver a essência para depois, assim, não era aquilo que eu Porque queria, você né? projeta, né? Você projetou uma imagem. expectativa Uma daquilo que imagem, você uma queria expectativa. da pessoa. É o que você quer adquirir. Tudo virou líquido, tudo virou raso, tudo virou produto, tudo virou pacote. Ulisses, Pronto. você que é um cara romântico, você acha que essa pergunta é profunda, hein? Vamos lá. Fala que eu por te favor. escuto. Fala, Carmelo. Você Manda acha essa aí. que o amor virou produto da Shopee? Boa. Olha, não, Porra. eu não consigo ver
dessa maneira o amor como produto da Shopee? Porque o produto da Shopee, apesar dele ser frágil, e nesse ponto existe uma associação muito grande ao que você está dizendo, né? Essa fragilidade. Inteligente, né? Mas o amor, ele, na verdade, ele está muito ligado ao que Bauman falava. É a disponibilidade. Você tem muita oferta. E então, quando você entra ali, por exemplo, numa rede de relacionamento, o que você faz? Você vai, bem me quer, mal me quer, né? Quero ou não quero? E você vai olhar o quê? O aspecto. E as pessoas, quando elas se projetam, aí entra esse tal eu social, elas vão botar as imagens de viagens, né? A pessoa andando de motocicleta, a pessoa pulando de paraquedas. Ela vai mostrar aquele lado que é uma coisa, é um recorte. É um recorte. É um recorte da vida dela e é um recorte que talvez, vamos dizer assim, 1% do que é o dia a dia E dela. aconteceu uma única vez, né? Muitas vezes aconteceu uma única vez, não é uma coisa constante. Já reparou que as pessoas postam imagens em restaurantes caros, chiques? Pô, mas quem que aguenta ir pagar 500 conto, 600 conto num jantar toda semana? Oh, meu, isso não é para qualquer um, não é? Então, essa projeção aí que você vê ali naquele cardápio, porque é um cardápio, né? É um cardápio. É um cardápio. Quero, não quero, É o que isso. você quer comprar. Ah, não, essa aqui é bonita. Ok, vai, sim, né? Você dá o like ou dislike, ok. Então, eu não acho que seja essa questão do shopping. Acho até que muita gente procura mesmo, mas ela tem tanta oferta que ela não suporta o outro. Porque quando descobre as chamadas idiosincrasias, que é a forma como cada um reage a determinado estímulo, quando ela descobre a idiosincrasia do outro, ela fala, não, peraí, eu não quero, ó. E se disser alguma coisa que ela não está concordando, ela simplesmente te bloqueia. Ela não tem o trabalho de sequer te ligar. Né? Tentar esclarecer e resolver. É bloque, meu querido. Por quê? É fácil. Porque aí ela vai no próximo, vai no cardápio de novo e acha outro. Vou tentar de novo. Então, eu acho que essa circunstância, por esse aspecto, essa fragilidade que você falou, né, ela existe por causa disso, por causa da oferta. Mas acho até que as pessoas querem realmente encontrar. Porque eu sempre digo o seguinte, todo coração procura uma companhia. Essa é uma frase que eu vi uma vez num filme, sei lá, 45 anos atrás. E realmente o ser humano, ele é um animal gregário. Ele se relaciona em grupos. Olha, isso aqui é um grupo social. Estamos nos relacionando em grupos. Isso. A gente estava falando. Mas ele caminha em pares. Ele precisa de alguém para dar a mão, né, e sair caminhando rumo à felicidade, à busca da pretensa felicidade. E é exatamente isso. Só que, quando a pessoa não está mais a fim de aguentar aquilo que você tem a oferecer, porque ela quer que você seja do jeito que ela planejou, do jeito que ela idealizou. Certo. Por que eu vou investir em você, sendo que eu posso achar uma pessoa melhor que você, melhor preparada do que você? Né? E às vezes não é a questão do dinheiro, não é a questão dos restaurantes caros que você possa oferecer, é a questão de conteúdo. Eu entrei em redes sociais, uma época que eu andei solteiro, né? E conversei bastante com pessoas assim, até porque eu queria produzir um documentário sobre isso, né? Estava fazendo o laboratório também, e no final das contas eu acabei achando que o tema já estava muito desgastado e não iria render o documentário que eu queria fazer. Mas as pessoas falavam muito isso, sobre conteúdo, que elas encontram muita dificuldade nas redes sociais, nas redes de relacionamento, encontrar alguém que corresponda a esse conteúdo que elas querem. É como se ela tivesse que ter uma ficha de anamnese perfeita para cada, assim, por exemplo, uma ficha de produto. Vamos colocar dessa forma, porque a anamnese não é uma coisa mais específica. Vamos colocar uma coisa industrial mesmo, ficha de produto, uma FISP, uma ficha de produto. Você tem que atender aquelas especificações para poder dar match. Não deu match, aí é exatamente aquilo que você falou, né? Como é tão líquido, tão assim... Fluido, jogar fora. Né? Posso deletar aqui, posso bloquear aqui, não me incomoda mais e eu já vou para... Então, assim, não tem mais essa persecução de resiliência. Né? As pessoas não procuram entender que o relacionamento é um exercício de resiliência. Né? É superar coisas em si para aceitar o outro, para tolerar o outro. Por exemplo, aceitar
que a pessoa, de repente, pode ter um dia ruim e levantar o tom de voz. Não, isso já é agressão física, isso já é, entendeu? Não, peraí, vamos relativizar isso e entender que a pessoa teve um dia difícil, ela está passando por um momento difícil, então eu vou entender isso e eu vou passar por cima do meu sentimento por isso, em detrimento do nosso amor, né? Ou em nome, aliás, do nosso amor, né? Que fica muito melhor. Disso que nós estamos construindo. A pessoa não entende que amor é construção. Ela não entende que o amor... ela entende de uma forma líquida que o amor é algo que vai vir carimbado no peito dela e tá tudo bem. É como um LSD, entendeu? Você absorveu, tá em você e vem aquela maravilha incrível. Não é uma chave de liga e desliga, né? É exatamente essa coisa que vai paulatina, né, no dia a dia, à medida em que você vai conhecendo. E quando você encontra isso de maneira sólida, ela é indestrutível. Né? Intransponível. Por mais que você tenha seus perrengues, né? E num relacionamento, claro que você vai ter seus perrengues. Eu converso muito com a minha mulher, porque assim, ela é psicóloga. E é psicóloga de casal e família. Poxa, cara. Exato. Então a gente troca... Por isso que dá certo. Isso que dá certo, né, meu? Lá se vão agora, tem um dia 7 doido de junho, desse, né? Não é possível. Vamos fazer 30 anos juntos, né? Olha que... E é meu terceiro casamento, você imagina. Aliás, Silvio, um beijo. Verdade. Parabéns. Se bem que a gente ficou aí separado um tempo, né? Porque tivemos aí as nossas idiosincrasias. Mas depois você ouve o retorno do amor original, que isso também pertence a essa separação, por exemplo, ela pertence a essa resiliência também. Ela é um período também de maturação de coisas que precisam ser não juntas, entendeu? Tem que ser separado, tem que ser em ambientes distintos, ela e você. E aí houve isso, né? Eu já tive isso com a minha esposa também, confesso. Fiquei um ano separado da minha esposa também. Eu também tive isso. Depois voltei. Atual namorada. Depois voltei. Acho que é importante também, né? Porque hoje não tem como, eu acredito, pelo menos eu acredito, e ela sim também disse, que não tem como a gente mais viver um sem o outro, porque já caminhamos muito, já junto, então já entendemos como que vai ser, né, daqui para frente. E escolhemos, não entendemos, escolhemos. Então é um estar por prazer, por querer, não estar por obrigação, por uma imposição, por querer estar. A gente nem precisaria estar mais juntos, de repente, né? Ela poderia ter o caminho dela e eu ter o meu caminho. Mas a gente decidiu estar por escolha. Isso é o amor. O amor é escolha fluida, né? Sobre esse aspecto é exatamente isso, né? Já mudou até o teor da conversa agora aqui, né? Falando dessa questão de relacionamento. Desculpa. Não, mas tá ótimo para mim. Homens românticos. Daqui a pouco toca o Roberto Carlos aí. Bota um Roberto aí depois de fundo pra nós aí. Bonito, viu? Esse que toca no Juventus no final de semana aí. Que bonito. o sócia. Um abraço pro seu Antônio. Eu vou comprar um canole no final de semana. Tudo bem. Mas o amor é uma coisa complicada, né? Porque você acaba tendo aquela, eu diria meio que simbiose, né? Em que um conhece o outro de tal maneira e o nível de intimidade ele chega a tal ponto que às vezes não é o corpo da sua companheira, não é o seu corpo, é um corpo só, né? É uma coisa só. É uma coisa só. Então, assim, eu acho que isso realmente acaba sendo algo curioso, né, da gente tentar definir, mas não tem como definir. Não. Tenta definir o que é o amor. Não dá. Você não vai conseguir nunca, duvido. Você pega aspectos, Defina. só aspectos do amor, mas o amor em si todinho, você não consegue uma constituição. Assim, a gente que as pessoas, quando elas querem delimitar uma coisa, falam, isso é a constituição da coisa. É o que constitui essa coisa, é o que dá conteúdo para ela, entendeu? Só que uma coisa que não tem uma forma definida, como você vai determinar a constituição dela? O que tem uma forma definida, você pode determinar uma constituição. Você determina a profundidade disso. Sem uma forma definida, clara, como você vai determinar a extensão dessa coisa? Não tem como. Então fica ilíquido, entendeu? Digamos assim, não existe. Eu até queria perguntar para você que está assistindo a esse podcast, faça você aí uma reflexão. Tenta definir o que é o amor. Fale aí no seu pensamento, o que é o amor? Aí você vai conseguir chegar a meia dúzia de palavras. O amor é companheirismo, é cumplicidade, é atenção. Tá, mas isso aí são apenas
características pontuais, são trechos do amor. Como você consegue definir o amor, né? Faça uma frase completa dizendo o que é o amor, teoricamente. Você não vai conseguir, não tem como, né? E Explanar, né? e o ser humano, ele é um poço de incógnitas, né? Então, assim, ele é muito... Ele como é que ele consegue descobrir quem é ele? Acho que essa é a grande, inclusive, pergunta, né? Que até hoje os grandes filósofos não conseguiram responder. Quem sou eu? Quem O que sou eu eu? estou fazendo aqui? Para onde? Por que eu vim? Qual Qual o é o meu propósito? papel? Exatamente isso. Você que estuda filosofia, né? De alguma forma, sim. Eu não sei, já conseguiram responder essa questão? Quem sou eu? Eu acho que esse é sou eu? o maior enigma. Essa pergunta eu perguntava em sala de aula. E teve, Quem é aluno, você? teve aluno que bugou. E tá bugado até hoje. Eu Porque só eu tive. Tá bugado até hoje. Porque são coisas que você não consegue. Ó, quando definir. pergunta quem você, que nem você que tá falando agora, numa entrevista de emprego, ou, por exemplo, numa entrevista social, assim, num ambiente social, a pessoa pergunta, quem é você, de onde você veio? Quem é você? Primeira pergunta sempre é quem é você, ou de onde você veio. Eu São costumo essas responder em duas. entrevista de emprego, eu sou a luz das estrelas, eu sou a luz do luar. Isso é guitarra. Uma barra guitarra. Isso pois é, Raul Seixas. Mas, uma ótima resposta, uma Você uma fumou entrevista aquilo que ele gostava também. uma entrevista de emprego, né, Ulisses? Você já vê que você já Aquele, começa bem no trabalho. aquele tuchinho, né? Que o pessoal costuma... Não, você já vê que Você você começa era bem. fumeiro Não, antigamente? antigamente. Ah, você foi Fazendo. Não, mas é isso, cara. Sabe que é por isso que eu fui muito demitido na minha carreira? Você? Fui. Eu fui umas 7, 8 vezes no máximo. Por que vocês foram tão demitidos? Só foram demitidos 3 vezes só. Eu sempre, assim, do ponto de vista prático, eu sempre fui demitido porque eu não obedeço aquela regra, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. Então, regra absurda não se cumpre, né? E eu como jornalista por 32 anos de jornalismo, o jornalista ele não pode cumprir ordens. Ele tem que agir com a consciência dele. Ele tem que ser livre, independente. Registra isso aí, hein? Por favor. Jornalista não pode cumprir ordens. Boa. Ele tem que ser independente. Agora, mas se eu não cumprir, vou perder o emprego. Ok. Então, se você quiser ser um operário da informação, como romanticamente se diz, Olha né? isso Ok, perfeito. Então, seja você um operário da informação. Mas se você quer ser um ser pensante, né, que tenha algo a acrescentar ao mundo, então você não pode cumprir ordens absurdas. Por exemplo, você faz uma matéria denunciando corrupção. E aí o seu chefe fala, não vamos botar no ar, porque esse órgão público, essa entidade, etc., então nos ajuda em tal coisa, dá verba, tal coisa. Então tá pronto. Aí você vai fazer o quê? Você vai perder o emprego ou você vai se calar? Em alguns momentos você, infelizmente, vai precisar se calar. Mas se você tiver num nível de excelência, de grau autônomo, por assim dizer, de independência, de consciência, aí você diz, tchau, vou embora. Ok, mas fazer isso quando você tem filhos também é difícil. Então não adianta ser romântico aqui e falar, eu não vou fazer isso. Eu muitas vezes fiz isso, né? Muitas vezes eu acabei chutando o pau da barraca e fui demitido. Tá tudo certo, tá tudo bem. Porque a questão que você está falando ela é bem complexa, porque muitos desses profissionais que estão à frente aí principalmente dos principais meios, né, atuais aí, que ainda figuram como grandes meios, né, apesar de hoje ter o advento da internet que democratizou o acesso à informação e o compartilhamento dessas informações, mas também é um meio muito perigoso, porque não tem mais responsabilidade de nada, editorial, e nem, por exemplo, uma linguagem definida, às vezes formatos. Cara, o que eu vejo de artigo jornalístico falando bobeira, cara. Não, demais. Mal escrito, demais. falando besteira. Demais. Mas esses Cara, caras... de meios, porra, de meios de comunicação grandes. Grande. Você me mandou uma matéria outro dia, porra, o cara escreveu errado o negócio lá do submarino, mas é de Portugal, né? Você não quer contar uma aí, Carmelo, lá de Portugal? Não, o cara, eu não lembro agora qual que era a manchete, era uma manchete no jornal. Do submarino, pô.
Cara, o cara falando que o submarino estava submergido. Pô, que interessante, né, meu? É brincadeira, né? O que O que submarino ele havia naufragado. Certo? Naturalmente. Óbvio Não, que se ele for- estava submergido. Então, Percebe? um submarino não naufraga de outra forma, a não ser submergindo. Por exemplo, ele não Então, o cara naufragaria, não queria seria ter- o cara- invadido de água O cara em teria que ter outra colocado condição. o submarino está naufragado, Isso. certo? Não, Tudo bem. a manchete foi o submarino está submergido. Submergido. O submergido é a característica principal dele. Sim, ele podia estar em operação. Então, é operação, vai estar submergido. Só que assim, naufragado aí é a questão de invasão de água dentro da embarcação, né? Que no caso pode ocorrer com submarino. Porém, ele colocou a questão de naufragado, ele trocou por submergido, entendeu? Submergido é a característica Por quê? principal. Tá, Não mas- é a lead. Tá, A lead é tudo sobre o naufrágio. Tá, Entendeu? entendi. Então, a questão é que... Não temos jornalistas como Ulisses Rocha mais na mídia, né, meu? Não, Esse mas, é o mas problema. escuta só, você sabe que eu sou jornalista de uma época em que você chegava numa redação, você sentia até emoção, porque você trabalhava com grandes nomes. É. Você trabalhava com... Eu trabalhei com grandes nomes. Pô, posso te citar vários Por aqui. favor, fica à vontade. Vários aqui. Então, Ah, não, mas mas tudo bem. Por exemplo, eu teve uma época que eu apresentava na Record, fiquei 8 anos apresentando de final de semana no Cidade Alerta, né? Aí então tava para entrar no estúdio, sentava no salão de cabeleireiro, quem sentava do lado? Boris Casoy, que ficava contando piada. Esse é um lado que as pessoas normalmente não conhecem, só quem está próximo dele. Ele é um cara piadista, muito bem-humorado, gosta de, né, contar aquelas piadas, etc e tal. Quem, outro, o Fumódromo, isso eu vou falar só de Record. Quem estava no Fumódromo? Raul Gil. Chegava para bater papo, a gente tava lá fumando um cigarrinho, na época eu fumava, né? Fumei 28 anos. Raul Gil chegava, batia papo, extremamente simpático, né? Um querido, né? Ele é um cara assim que nas televisões todo mundo gosta dele por ele ter esse grau de simpatia, né? Mas vários outros, por exemplo, trabalhei na Band, e na Band quem era, sei lá, o Fernando Mitre, que é um grande jornalista, na Globo, CBN, Heródoto Barbeiro, Esse é monstro. né? Heródoto Barbeiro, cara, eu aprendi muita coisa, assim, só de ver o cara trabalhar. Eu fui redator dele, né? Era da minha região, lá de Salesópolis, ele é lá do Alto Tietê. Sou de Suzano, de Salesópolis. E é uma sumidade, né? Então aí já te falei vários nomes e SBT, putz. Você acredita que, por exemplo, eu já tomei cerveja na casa do Ratinho, Olha né? isso. E ele toma uma cerveja boa, que é aquela nortenha. uma cerveja boa a gente Ele nunca compra de esquece. caixa. Cerveja boa não se Eu não esquece. comprava naquela época, ele comprava, né? Então, você está num lugar assim, você tem acesso, você tem contato com personalidades, pessoas que são famosas, né? Eu, no caso, sempre como repórter, né? Uhum. Como repórter ou como apresentador substituto, e etc e tal, porque isso daí acaba te colocando ali perto dessas pessoas. Em evidência, né? Mas isso, cara, são pessoas normais, obviamente, né? É que a exposição de mídia, e que essa exposição de mídia que existia lá atrás na televisão, ela se transformou, ela não é mais a mesma coisa. Não ela acontece como está acontecendo aqui, Sim, nos podcasts. nos podcasts. Exatamente. Você vê podcast com 9 milhões, 10 milhões de seguidores, Exato. e aí faz os cortes, e isso multiplica para milhões e milhões. Onde você teria isso antigamente numa televisão? Só numa grande rede. E hoje em dia, todo mundo que tiver alguma coisa a dizer, a acrescentar, vai conseguir essa popularidade. E são pessoas anônimas. E aí que está o sucesso dos podcasts. Porque são pessoas do povo, antes escondidas, que começaram a falar para pessoas do povo. Então, a pessoa que ouve, o seguidor, né, que antigamente era o telespectador, ou o Seguidor parece coisa de espiritismo. Pois é, e hoje o seguidor é um cara que quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, ele tem opção. Antigamente, se ele se sintonizava numa TV Globo, você ia ter que ver a novela, o Jornal Nacional. E dependendo da Jornal época, Hoje. se você tivesse que levantar para mudar o botão, era uma preguiça imensa, cara. Não, isso daí, você já foi mais para trás Eu já também, não né? deu.
Nossa, eu tinha uma irritação quando vai lá, muda de canal, vai lá, muda de canal, porra. E era aquele seletor de bolinha ainda, que arrancava, você puxava, saía o botão, aí já não tinha o botão, mas tinha que vir com o dedo ou pegar um alicate, né, pra virar. É a Eu não vou piada. eu não vou entrar nesse aspecto, porque eu poderia dar um pouquinho de aula sobre isso, porque eu dava aula disso daí. Então, e foi em 1996 que chegou o controle remoto. Olá, Olha olá. aí, Você entendeu? 96, que é... Mas aí, vamos deixar, senão vai virar aulinha de jornalismo e isso vai virar chato. Ó, compre o curso, tem nada chato, meu. compre o curso no final do final do programa, a gente vai deixar o link. Vou deixar Compre aí. o curso do Dr. Me Ulisses. siga. Exatamente, siga ele. Não sei se pode puxar, apertar o sininho, Aperta o sininho. Aperta o Dá um sininho, like. Eu nunca falei dá isso. um like, Dá um é isso aí. like, me segue. Compre o curso. Põe aí entendeu? ó, o Porque nós Instagram temos do participação, hein? Ulisses Rocha, meu. Bota aí na tela aí para todo mundo. E antes, né, já por aproveitar que a gente abriu esse espaço, pedir para você que está chegando agora, que é de, né, tá chegando aí na nossa audiência agora, Não. seja da audiência do Ulisses, da nossa, vamos fazer lá, vamos seguir o Ulisses, mas também se inscreve no canal aqui do Habitulab TV, do Parla, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos futuros programas na Habitulab TV. E vai ter muita coisa, tem muita novidade. Agora no dia 29, vamos ter o aniversário de 1 ano aqui, com a presença no Parla aqui, que vai ser um crossover entre o Parla e o Papo Sério, que são 2 programas aqui. Nós vamos fazer o Parla Sério, tá? E vamos ter aqui a Josiane, tanatopraxista, que vamos falar dessa área que está em crescimento. Ela é uma pessoa muito solista, topou aqui o convite de estar com a gente nesse aniversário de 1 ano. A sequência Zona Independente com o Corsos e o especial de 1 ano no fim da programação, no dia 29/5. Anota aí, não esquece, esse vai ser o dia do aniversário de 1 ano da Habitulab TV. É isso aí, pode continuar, meu irmão. Boa, Falando de boa. exclusividade, cara, Sim. você foi, se não me engano, o único repórter brasileiro que invadiu a Colômbia. Não, eu não invadi. Conta essa história pra gente. É invasor, meu. Eu não invadi nada. Conta essa história pra gente. Tem que ser assim, invadido mesmo. Não invadi, não. Você sabe que eu fui... Ele está se referindo às FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que era um grupo guerrilheiro que naquela época já estava ali há quase 30 anos naquele momento, salvo engano. Eu sou muito ruim para lembrar números, mas eu fui fazer uma reportagem para o Domingo Espetacular. Eu era repórter especial ali na Record nessa época, estava no Domingo Espetacular, e quis fazer uma reportagem nas FARC. Uma coisa básica. Simples, né? É só ir na Feira Exato. da Moca domingo, tem mesmo assim. E foi um processo que durou aproximadamente 2 meses de negociações até chegar nas FARC. E quando nós chegamos lá nas FARC, foi uma aventura que está lá, se procurar no meu canal do YouTube, que é Ulisses Rocha, o repórter. Segue Você aí, vai, pessoal. Vai achar lá. Se colocar Ulisses Rocha, repórter, FARC. Vai achar facilmente esse vídeo. E aí nós sofremos um ataque aéreo à noite. E foi a única vez na minha vida que eu achei que eu iria ser fuzilado. Não pelas FARC, mas pelo exército colombiano. Porque assim, eu entrei pelo Equador. A gente foi pela capital, Quito, né? Que até quando eu cheguei lá, fiquei muito surpreso, porque, quer dizer, quando eu cheguei não, quando eu fui, eu fiquei sabendo que a economia é dolarizada, né? Lá tudo que se movimenta é em dólares. E aí quando eu cheguei em Quito, aí peguei um avião pequeno, fui até uma cidadezinha pequena chamada Lago Agrios, e aí eles estavam sabendo, estavam monitorando os nossos passos, e aí foram me buscar com uma caminhonete Toyota, uma Hilux, e aí me buscaram no hotel com o meu cinegrafista, e aí nós fomos rodamos aí, sei lá, uns 30 quilômetros até chegarmos à beira de um rio. E aí nós subimos 5 horas esse rio, e foi rio acima. Então muitas vezes a gente tinha que desembarcar, empurrar a canoa, etc e tal. Aí nós chegamos no finalzinho da tarde, no ponto onde era o ponto de encontro, porque eles têm vários pontos, assim, tinham, né? E aí fomos dormir, não tinha energia elétrica, e aí veio um grupo de guerrilheiros com umas metralhadoras .50, coisa assim absurda, né? Eles foram muito bem armados. E uma guerrilheira, que até vou fazer um parênteses aqui, porque a imagem que você faz de guerrilheira é de um cara bruto.
E não foi isso o que eu vi, pelo menos os que foram me receber. Eu vi muitos jovens, né? Que na hora do intervalo deles, eles tiravam a camiseta, iam jogar bola, etc. Depois eles saíam para fazer aquela espécie de patrulha, ronda deles na floresta. Bom, mas quando foi à noite, aí eu comecei a conversar com uma espécie de capitão, ou capitã, né? Era uma senhora muito, assim, atenciosa. Senhora, quero dizer assim, uma mulher de tinha seus 42, 44 anos, mais ou menos, e ela era tipo mãezona, porque levou arroz, carne moída, batata, e assim, levaram o que era parecendo umas marmitas para a gente comer, né? E ela fala, não repara a simplicidade que isso a gente faz aqui na floresta e tal. Ai, desculpe, é muito simples, tá gostosa a comida. Sabe aquela coisa de mãe? Legal, meu. Aquela coisa de mãe. E aí eu comecei, e eu fiquei, assim, né, encantado com a doçura daquela. E ela era comandante ali. E aí, conversa vai, conversa vai. Eu perguntei, me diga uma coisa. Chegamos num determinado ponto que eu perguntei para ela: como é que você faz um ataque aéreo? O avião tá passando, como é que você derruba um avião? Aí ela me falou o seguinte: olha, você tem que fazer um traçado de uma linha. Eu não quero dar dica aqui de como se derruba um avião. Pelo Imagina, amor de vamos Deus. aprendendo. Eu tô Anota. contando Anota aqui. aí, meu. Tutorial Grava Ulisses tudo. Rocha, como derrubar Derrubar o avião. Então ela faz Entra uma no linha. curso. Entra no curso Vê a aprende. linha. Foi o que ela me falou. Vê a linha do avião que tá indo ali e você atira na frente do avião. Pra ele pegar na trajetória. Então, se o avião tá aqui, se atira aqui. Que na hora que ele chegar, a bala chega junto Pegou. também. Falta a trajetória, né? É da trajetória. Tá chegando aqui. Exatamente. Isso foi aquela senhora doce das Farc. Que te pediu a marmita. A tia da marmita que ensina a derrubar o avião. Puta merda, Não, e ela meu. tava com fardamento, né? Fardamento camuflado, etc. Então tem essas fotos aí. Não sei se vocês querem inserir alguma coisa assim, mas Por favor, depois eu vou colocar as fotos aí pra vocês aí na tela. Cara, e aí? Bom, e aí o que acontece foi que à noite. Porque até aí já me deu né, aquela coisa que a família adora. Ô, Ulisses, vou lá. Né? É isso aí. Boa. E aí, quando foi à noite, eu sei que eu ouço um barulhinho assim, parecia coisa de filme, cara, de cinema. Aí fala, desliga tudo, porque é o exército. E aí eu vim pra segunda Podia vez. ser um mosquito. Eu tô fazendo sonoplastia. Ah, E daí a terceira vez. Aí começou, cara. puta. Aí era metralhador para aquela desgraça, não parava nunca. Puta que... Não parava. Aí, assim, a mulher falou a primeira coisa: desliga a câmera, porque eles têm raio, eles têm infravermelho. E aí, primeiro foram as rajadas de metralhadora. E dali a pouco você ouvia bombas estourando. Explodindo. Nossa, jogando. Cara, eu juro pra você, foi a única vez na minha vida que eu achei que eu ia morrer. Eles vão entrar e vão me fuzilar, porque eles vão fuzilar os guerrilheiros, não vão querer saber quem sou eu. Até porque eu tava ilegal no país, porque eu entrei por Quito, no Equador. Entendi. Fui pro Lago Agros, que ali era próximo da fronteira. Eu entrei ilegal. Hoje eu posso falar, porque isso foi há muitos anos. Então já Já prescreveu. Eu não falei isso aqui, ainda mais no podcast. Já prescreveu. Ele ficou contando, né? Enquanto deu a prescrição. Agora eu já posso falar da tiazinha da marmita. Não, Porque as Que Farc destrói avião. Agora mais um mesmo. grupo guerrilheiro, né? Faz uma hora que prescreveu, né? Faz uma hora. E o cara que eu entrevistei no dia seguinte, que era o Raul Reyes, o comandante, porque assim, o então grande líder das Farc era Manuel Marulanda Vélez. Mas o comandante em chefe ali era como é que chama? Raul Reyes. Raul Reyes. Uhum. Que coisa de pouquíssimos anos depois foi metralhado num bombardeio desses aí. Você vê? Morreu. Ele e toda a trupe dele. Até fiquei pensando Ainda se bem que por você não fez a acaso parte 2. a tal Ah, trupe, senhora. a tiazinha, Rambo. não morreu O também. Ulisses da parte 1, ele não gravou a parte 2. Ainda bem, Rambo, Ulisses. né? Do que? Será que era o Ulisses pegando e fazendo assim, ó? A faixinha na É. cabeça, colocando a faca aqui, Então, cara, amarrando o cadarço, né? eu Puta vou merda. dizer uma coisa pra vocês. Me deu uma dor de cabeça, mas tão grande. Imagina. Mas tão grande. Porque é a sensação da morte. Tipo, eu vou morrer. Você fica esperando assim os caras entrarem
E quando entrarem, ali é bala, cara. E quando aconteceu com você, acertaram pessoas ali? Perto de Houveram vocês. perdas? Não acertaram o nosso acampamento que fizeram num acampamento do lado lá. Eles não chegaram no nosso. E aí, no dia seguinte... Mas matou o pessoal do outro acampamento. Eu não Ninguém sei fica porque eu vim embora. ninguém fica ali para saber. O que acontece é o seguinte. Diante disso, o Raul Reis, ele falou, diante desse ataque, vocês precisam ir embora daqui. Que agora tá perigoso, porque eles já acharam esse próximo, eles vão voltar. Então vocês vão ter que ir embora, e a gente vai ter que sair daqui. E eles não quiseram que eu ficasse. E naquela época, estava presa aquela candidata à presidência da República, que eu me esqueço o nome dela agora. Lá. Ela tinha sido sequestrada. Eles estavam com um número de sequestrados muito grande, porque eles trocavam isso. E eles não chamavam de sequestrados, eles chamavam de canjeables. Canjear é trocar. Em Moedas espanhol, de troca. Né, digamos assim. canjeables. Então, eles eram tipo moeda de troca. E aí tentei ir no acampamento lá para ver o nome dela, porque tá aqui na minha boca. Você procura aí, já que está procurando. Tô procurando. Candidata presidente Ingrid Betancourt. Não Betancourt, precisa. Betancourt. Isso mesmo. Ingrid, lembrei agora. Uhum. Ingrid Betancourt. E ela depois foi solta, depois de alguns anos. Ela ficou muito tempo com eles, hein? Ficou anos sob o poder deles. E esse negócio das Farc realmente era muito curioso, né? Porque a estrutura deles era de um grupo realmente muito bem armado. Mas aí, no dia seguinte, o Raul Reis falou, ó, o senhor vai ter que ir embora. Vou contar uma coisa que eu nunca contei isso aqui. Por favor. Publicamente. Gostamos disso. Polêmica. Publicamente. Não é polêmica, não. Exclusividade. Exclusivo! Escuta só, eu tinha feito uma matéria na Polícia Federal, com a Polícia Federal, em uns meses antes, lá na Amazônia. E aí até peguei um aviãozinho, um Cessna, piloto da Polícia Federal, me levou para encontrar o grupo de operação que estava num catamarã, tipo perto de um catamarã. Desceu, pousou no Rio, né, que era um hidroavião, e me deixou... Bom, fui para essa espécie de catamarã. E aí eu dormi, passei a noite nesse catamarã, etc e tal, tinha umas redes, e uma dessas redes era de nylon, de um policial, de um agente da Polícia Federal. Pô, você comprou isso aqui? Comprei assim, tem aqui. Pô, você não quer me vender, não? O cara me vendeu. Comprei ali, quanto era? Sei lá, R$100, 50, não sei. Comprei essa rede. Muito bem. E fui para as Farc, levei essa rede. Levei essa rede. E tinha também uma calça da SWAT, né? Uma calça importada da SWAT, uma calça operacional, que eu levei para trabalhar com ela. E estava usando. Né? Tanto que na reportagem apareceu com essa calça. Aí chego lá, estou fazendo essa reportagem, um dos guerrilheiros me diz, pô, gostei dessa calça, você não quer dar ela para mim? Falei, cara, isso, né? Pô, a calça era uma calça cara, inclusive, dei. E aí o Raul Reis, que era o comandante das Farc, gostou da minha redinha. Oh, meu Deus. Já tava sem cueca. Já tava sem cueca. Aí tu ia ter um Já gostou da redinha? Aí, esse é um regalo para você, senhor. Aí dei para ele. Sim, só de redinha cueca. que eu comprei aqui da Polícia Federal e levei para lá e dei de presente. Era só... É uma curiosidade que eu queria comentar com vocês. Será né? que Raul Reis morreu por causa da redinha? Não. Acharam que era policial federal, mataram ele? Não. Eu comprei outra, por acaso, recentemente, né? Ou seja, o Ulisses Rocha matou o Raul Raul rede de Reis. dormir, como é que é? É desse tamanhozinho assim. Ah, tá. Aquelas Você redes carrega aqui militares. no bolso. Redes É, militares, né? pequenininha. De nylon, né? Então, rede de dormir mesmo. É pra o pessoal que faz acampamento mesmo. E naquela época era difícil, eu nem sabia que existia aquilo, tanto que eu comprei do agente, mas depois eu comprei outra. Mas essa reportagem das Farc, aí voltei, tive que voltar, mas para voltar, aí eles passaram o rádio, não dá para descer. Por quê? O exército invadiu, ele tinha bloqueado o caminho. O exército estava próximo ali, bloqueou o caminho. E aí vai ter que esperar, não dá para sair agora. Aí, cara, eu falei, meu Deus do céu. Não podia fingir que estava fazendo uma selfie. Pois isso podia. no dia seguinte. Não, mas naquela época, o celular, não existia o Nem smartphone. celular, né? Era só celular que existia, que não tinha sinal.
Mas não tinha smartphone, porque smartphone é uma coisa de 15 anos para cá. Isso eu tô falando que foi em 2004. Não, foi em 2005 essa reportagem. Faz exatos 20 anos agora. E em 2005 não tinha smartphone. Olha aí. Então, aí fiquei esperando, esperei e nada. E a gente esperava as horas passarem, sei lá, os minutos, eu não me lembro exatamente quanto tempo. Até que de repente veio um dilúvio, cara. Uma chuva que surgiu do nada. Do nada. Eu tinha pedido a Deus, meu Deus, eu quero ir embora daqui. Aí veio um temporal. E nesse temporal, o exército saiu, foi se abrigar. E nisso a gente desceu Você viu debaixo. só? E a gente desceu debaixo de chuva, na voadeira. E pegou, a gente foi assim, com chuva torrencial no lombo, mas fugindo dali, para sair. Nossa, cara. Foi a janela que vocês tiveram para poder passar foi. lá. Essa é uma reportagem emblemática na minha carreira, né? Mas teve muitas outras. Conseguiu produzir a reportagem? Conseguiu produzir Tá no bastante? YouTube, você pode botar. Bastante. Aí, não, porque o objetivo da entrevista, eu acho que você chegou a entrevistar o Raul, não conseguiu. Entrevistei, ele Conseguiu? falou, respondeu todas as perguntas. Eu queria ter mostrado mais coisas, né? Tanto que eu cheguei, aí o meu chefe na época, ele falou, mas você tinha que ter feito a Tinha que reportagem ter feito, render pô, mais. leva o cara lá, porra. Eu falei, eu sei, eu queria isso. Só que os caras mandaram embora, eu vou fazer o quê? Então, Não, isso imagina só, o cara vai lá. Entendeu? Quase Invade, morre. invade a Colômbia pelo Quase Equador, se morre. quase entendeu? morro. quase é bombardeada e volta. Ganhou só uma Marmitex da Ganhou só uma tiazinha Marmitex, que derruba aviões. ficou sem calça Ficou sem e calça. sem rede. Perdeu a rede dele, Volta cara. pra cá É, e o foi. cara vira pra ele e fala assim: ô, Pô, devia ter produzido mais, meu. preguiçoso. Pô, Bel, Porra, caramba, viu? 15 minutos, devia ter feito 1h12. Devia ter pedido pra bombardear ali, ó. Cara, eu vou te falar uma Porra. coisa. Essa reportagem, ela... Esses merda da televisão brasileira. Desculpa, meu. Não, mas é chefe, coisa de chefe. Coisa de chefe. Mas você... E é assim, né? Quando a gente... Que não era a primeira viagem que eu tinha feito, assim, internacional, né? Eu fiz, por exemplo, a primeira viagem internacional que eu fiz para fazer... Como enviado especial, foi a invasão dos guerrilheiros Tupac Amaru, a invasão da embaixada peruana em Lima. E eles ficaram meses, né? Até que um belo dia um comandante lá invadiu e matou todo mundo, né? Meteu bala em todo mundo. Mas foi por causa dessa reportagem que eu tinha feito em Lima que eu despertei o interesse pelas Farc. Nessa época de Lima, não foi a época do que invadiram a embaixada. Não Foi. Foi essa época. Eu fui para cobrir Foi a invasão, exatamente isso. exatamente para esse O evento. Eu acho que foi o Sendeiro Não foi o Luminoso. Sendeiro Não foi o Sendeiro Luminoso, Luminoso? foram os Tupac Amaru. Olha isso, cara. Foram os Tupac Amaru. E eu fui justamente para cobrir isso. Na época do Fujimori, né? Foi, exatamente. Isso aí estamos falando de 1996. Salvo engano, julho de 1996. Nossa. Lá se vão quase 30 anos, Quase 29, 30 anos. né? 29, é. Mais um pouquinho da outra prescrição, né? Mais um pouquinho. Mas porque ele ia ser prescrito Não, no segundo, segundo, né? segunda invasão. Não, já dá dupla prescrição, né? Porque dá mais 10 anos aí da dupla prescrição. Não, mas isso aí não tem a ver, porque a prescrição ela vai ocorrer dependendo do crime, da pena. Não sei se você sabe, a prescrição ela se dá de acordo com a pena. Sim, é Né? o tipo É da a pena máxima, né? Que determina o tipo de prescrição. Então, se você tem uma pena, sei lá, por exemplo, X, ela prescreve em 3 anos. Pode Ulisses, e prescrever em qual foi o seu melhor momento assim no jornalismo, cara? Foi quando ele foi chamado porque, de, assim, de filho do Cid Moreira? Não, porque assim, você foi a profissão que você mais ficou na ativa, né? Certo? Como jornalista, sim, 32. 32. O meu último emprego em televisão foi em 2023. Eu trabalhei. Foi, 23. Faz Não, 2 anos Ele que eu gosta trabalhei de- na Rede TV. Um trabalho leve, fala aí qual era. Não, da Rede TV? Não, Agora? agora era fácil, porque eu só requentava aqueles VTs, né, vídeos as reportagens do Operação de Risco. Ele andava nas viaturas. Coisa leve. Ah, não, isso aí você está falando de Record. Não, isso aí está falando de Record. Isso aí a gente perseguia. Eu fiquei 3 anos acompanhando a Rota. Olha aí. Sério, meu? Tanto que hoje meu melhor amigo é da Rota, né? Ele foi da Rota, porque agora se aposentou. Uhum. E todos aqueles policiais da época que eu fazia essa cobertura
já são aposentados, né? Então acho que se deve ter 1 ou 2 na ativa, mas eu fiquei 3 anos assim. Eu chegava na emissora às 8 horas da manhã, quando era 8h30 saía com a minha equipe, eu tinha um carro e um cinegrafista e um piloto exclusivos para isso. Tínhamos 3 coletes à prova de bala dentro do carro, tínhamos sirene e tínhamos 3 rádios que faziam a... Ó, ele entrava na- escolheu o direito, acho que por imposição da Rádio, família. não, rádio que copiava a frequência da polícia. Então, assim, Tinha viatura, era uma viatura. era uma viatura. Isso. Então a gente chegava na rota, esperava o pessoal fazer aquela preleção, etc e tal, e eles iam para uma determinada região da cidade. E eu ia atrás da viatura comando. Por que comando? Porque qualquer outra viatura daquele pelotão que pegasse uma ocorrência, o comando tinha que ir junto. Tinha que aparecer no lugar. E aí a gente ficava sabendo. E de tudo. Né? De Porque tudo. estando com o comando, tava com tudo. Mas aí, e por que a gente parou de acompanhar depois de 3 anos? Porque veio essa porcaria de ciúme masculino, né? Viram que muitos começaram a se projetar lá dentro da rota, alguns oficiais, e aí sempre tem um comandante A assim. vaidade. Vaidade, né? Aí teve um comandante lá na época, que eu não sei quem foi, não me lembro mais. O cara proibiu, não pode, a reportagem não pode mais ir atrás da viatura de rota. Só que a gente não ia, mas hoje eu posso contar. Eu não vou falar. Olha lá, outra. Mas vamos pra polêmica. Oi! Só que eu já tinha feito amizade com todos os policiais. Por que você não foi pro meu canal? Eu tive que morrer pra você vir pra cá? Essa é a nova TVS. Aí, o que acontece? Eu tinha amizade com muitos, tanto que o meu melhor amigo hoje é um desses policiais de rota. Puta que legal. Então, a gente se ligava. Ó, Ulisses, estou com uma ocorrência aqui em tal lugar. Tô indo para aí. Então, segura no lugar. Então, eles se seguravam a ocorrência no local, a gente chegava e fazia toda aquela operação. Exatamente, e fazia as reportagens. E assim eu passei anos fazendo reportagem, com eles me ligando. Cara, quando que você foi pra Rede TV? Como que foi da Rede TV? Porque você ficou 3 anos, aí parou isso aí, você voltou a fazer outro tipo de jornalismo mais tradicional? Não, continuou nessa? não, nisso daí eu fiquei 10. Você ficou 10 anos? Fiquei 10 anos na Record. Ah, você fazendo isso. Fazendo só isso. Só Cidade isso, Alerta, e Cidade depois eu Alerta. fui... Que é só reportagem policial, né? Depois dos 2 últimos anos, eu fui pro Domingo Espetacular, Sim. nos 2 últimos anos de Record. Tá. Aí, quando eu fiquei, porque eu comecei lá em no fevereiro, 1º de fevereiro de 96. Saí em outubro, finalzinho de 2005, quase 2 anos. Depois, eu voltei para a Record em 2010, que eu fui apresentar o Balanço Geral como é que chama? Em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, interior. Apresentar. Depois, eu estava lá, tinha um diretor que tinha sido meu diretor na Record, que tinha vindo para o SBT, falou, vem para cá. Falei, mas tô bem aqui na Record. Não, vem, quer quanto? Eu falei, tanto. Tá, pago, vem. Mas já vem logo amanhã. Eu falei, não posso, segunda-feira eu tô aí. E aí, terminei aquela semana e já vim para o SBT. E fiquei no SBT mais 2 anos. Que aí meu chefe, o diretor foi demitido também, mas eu ainda consegui segurar mais 1 ano e meio lá. E depois disso, daí voltei para a Rádio Globo, CBN, que aí foi 2013, 14. Aí fiquei só na docência, porque eu sou professor de jornalismo. Fiquei eu comecei em 2005, vim de 2005 até 2020 dando aula. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Aí eu fui demitido na pandemia. Quando eu fui demitido na pandemia, foi por isso que eu fui estudar Direito e por isso que eu me formei agora, em dezembro de 2024, como advogado, e estou atuando já como Por imposição da família, para ver se ele aquieta um pouco. Fica, Né? para de ir nas Para máquinas. para de Deus. Para de ir para Colômbia. Ele já queria Para uma de se outra meter com essas viagem. pessoas. Para de se meter com essas pessoas. Para com isso, né, Ulisses? Pois é. Ele queria fazer reportagem especial investigando os hospitais de dentro já, e já queria mostrar o tráfico de... Como é que é? O pessoal pegava aquele dinheiro do público para comprar respirador, já queria fazer coisa assim já. A família segurou ele. Eu tô chutando o microfone aqui, ó. Meu prendeu aqui. Ulisses, me fala uma coisa. Puxando esse gancho aí dessa matéria que você fez lá com o pessoal da Colômbia, das Farc e tal. Isso é bem documental, né? Acaba sendo bem documental. Além de ser, obviamente, uma reportagem, mas é bem documental, não é? Isso te trouxe bagagem para você
produzir o documentário que nem você já produziu? Com certeza Porque absoluta. você fez alguns trabalhos importantes, ganhador fiz. ganhou prêmio, Ganhei, entendeu? ganhei prêmio, foi em 2022. Tá aí, ó, Eu fiz um recente. filme longa-metragem chamado Eu Nativo, em que eu fui a 5 etnias indígenas no norte e nordeste do país. Eu passei o mês inteiro viajando de julho de 2022, não, 2021, produzindo, só captando. E aí eu fiz. Se você, não sei se você tem recurso aí de colocar a imagem, mas você pode. O filme ele tá no YouTube. Uhum. Eu Nativo, você colocar lá, Eu Nativo, Ulisses Rocha, você pode inclusive achar imagens. Vê se você consegue colocar aqui na tela, você acha que você consegue? É o Eu Nativo. Eu Nativo, Ulisses Rocha, Isso. documentário. Você vai achar esse filme no meu canal do YouTube. E ele é um filme que ele acabou. Eu fui seleção oficial em 12 festivais internacionais. Inclusive, eu fui um dos 5 finalistas no Festival de Gramado Nossa, de 2022. E esse é o cartaz do filme. Esse é o seu trailer. Acho que isso aí deve ser o trailer que você tá vendo aí. Mas já dá para colocar aqui para mostrar. Eu acho que deve ser o Vamos ver. trailer. Vai selecionar aqui. Você seleciona aí você pode exibir algumas coisas assim, só para ter uma noção. E esse foi um filme que foi muito legal, assim, é uma coisa que eu curti muito. Esse é um cartaz. Esse é um cartaz, mas deve ser Trailer, né? trailer. Dá um play aí para ver se é o trailer. Se é, né? Mas você pode fazer, sabe o quê? Não sei. Mentira. Não acho que. Não acho que seja trailer, não. Será que é? Acho que é trailer, sim. Continuar, ok. Exatamente, é o trailer dele. Aumenta aí. Vai Continuar com o BitLab. Lá em cima. A gente tem o retorno do áudio também, não? Não. Aqui não. Lá aparece aí na sim. transmissão, né? Tá aparecendo? Tá xingando a gente, dizendo que nós somos Mas a gente vai colocar depois. Beleza. Olha que interessante. Isso aí eu comprei um drone para fazer essas imagens. Aí eu comprei todo o equipamento, né? Nossa, que fantástico. E Excelente cobertura, E hein? ganhou o prêmio, né, Ulisses? Conta aí. Eu ganhei. Deixa exibindo. Eu ganhei nos Estados Unidos, no festival Hobnobben, foi o melhor filme documentário. E ganhei na Turquia também, melhor filme documentário. Eu fui seleção oficial em 13 festivais ao todo. Inclusive Festival de Gramado, como eu E falei, você né? chegou a frequentar algum deles, não foi? Você chegou a viajar para alguns festivais? Eu fui à Espanha em 2022, porque a gente foi seleção oficial também. E aí o filme foi exibido na sala de cinema. E aí eu fui lá com a minha mulher em 2022 pra gente acompanhar. Silvia, nas Farc você não quis ir, né? Nas FARC não, mas aqui que era Na bonitinho. Barcelona até eu, se me convidar. Aí, Mas ela foi comigo aí ela foi comigo também como chama? Na Aldeia dos Caiapós. Que legal, hein? Ah, que legal. Ela foi comigo. E ela fez o microfone pra mim. Ela segurou o boom lá pra Boom. você, né? Ah, que bom. Ela queria ir. É equipe, né? Foi equipe. Porque você não pode ir com muitas pessoas, né? Você tem que ir no máximo com uma pessoa. Aí ela Foi só vocês dois, então. Você Foi. com a câmera e ela com eu com o fiz a microfone. câmera, exatamente. E a produção disso aí? Como é que foi essa coisa de você? Primeiramente, por que você teve essa ideia? Por que o tema? O que te chamou a atenção nesse tema? Porque eu sou cineasta. Certo. Esse já é meu terceiro filme longa-metragem. Uhum. Quais são os seus outros filmes? Eu fiz um chamado Mães Solteiras, que eu pego 3 gerações de mães solteiras num determinado período, né? Então, assim, mães dos 60, na faixa dos 60, na faixa dos 40 e na faixa dos 20 anos. Então, eu peguei 3 gerações diferentes de mães solteiras, cada uma delas contando como foi a sua experiência de ser mãe solteira naquele determinado momento.
Uhum. Hoje, uma mãe que está com 60 anos, como que foi ser mãe solteira lá atrás? Uhum. Né? 45, 50 anos atrás. Como foi? Porque esse filme é de 2013. E aí eu pego esse recorte e mostro depoimentos de mães. Esse filme está no YouTube. Ele tem uma alta, sei lá, deve ter umas 300 mil visualizações. Assim, Legal. para legal. filme inteiro, longa, Lógico, que tá tem ótimo. 1h30, tá. Bastante. Aí tem, assim, uma boa... Mães solteiras. E os Mães temas, solteiras. mas os temas vêm na tua De cabeça, Ulisses, assim, ó. que tem algum tipo de Não critério? tem, Como é que você... nenhuma conexão, nada, Nada. nada. Eu não faço a menor ideia por que os temas surgem, mas eles surgem. Daí o segundo que eu fiz foi o Sertão. Surge e deu certo, né? Deu certo. O Sertão, que eu fui... O Sertão da Paraíba, porque assim, eu tinha uma imagem que antigamente você via aqueles documentários da seca do Nordeste, né? Aí eu falei, quero fazer um panorama de como está hoje a seca do Nordeste. Isso foi 2021, por aí. Eu fiz o 2021, lancei o 2021, 2022, lancei o outro, né? O primeiro foi de 2013. Eu Uhum. passei uns anos sem produzir, uns 8 anos sem produzir, né? E como estou sem produzir agora há 3 anos, Tá. por falta de verba. Mas a hora que surgir verba, eu vou e faço outro. É interessante, hein? E aí, esse do Sertão, quando eu cheguei lá, eu não vi mais aquela cena da seca do Nordeste. Não existe mais isso hoje. Por quê? Que veio a modernidade, veio a eletricidade, principalmente por causa da eletricidade que foi levada para o sertão, né? Aquele programa lá, O acho que panorama mudou. Luz para todas, Luz para todos. E mudou, claro, porque aí já construíram as cisternas. Uhum. Por que não tinha cisterna antes? Porque não tinha energia elétrica. Certo. Já Como é que você vai bombear? Não tem como. Com a energia elétrica, fizeram cisterna, a água da chuva. Quando chove, é armazenada em cisterna, aquilo é bombeado. Então já mudou o cenário ali, sabe? E a partir disso daí eu vi que a situação era outra. Mudou a cara desse sertão nordestino. Eu peguei o sertão da Paraíba. E eu fiz inspirado num cineasta, que Deus o tenha, chamado Eduardo Coutinho, que para mim é um grande cineasta brasileiro. Sim. De documentário, o Coutinho, e ele inspirava. Eu gosto daquela linha dele, sabe assim? Ele participa, ele faz uma linha participativa. Eu já sou uma coisa mais observativa. Eu não gosto de aparecer nos meus filmes. Você não vai me ver aparecendo em nenhum filme meu. Você não vai ouvir a minha voz também, Uhum. né? Mas ele era um cara que fazia essa coisa mais participativa. Ele fazia parte dos filmes. Mas eu me inspirei muito nele para fazer. A forma de direcionar as questões e por aí vai. Você fez ali, foi meio parecido a estética do Hillman, né? Se eu não me engano, é Sebastião Salgado, né? É dele, né? Foi em 2000 e... Sebastião Salgado? Será que era aquele fotógrafo, né? Ele que Sim. faz as fotos, mas ele produziu imagens também. Você está falando do filme O Sal da Terra. O Sal da Terra. Sal da Terra. Sal da Terra. Ele produz um olhar, é só um olhar, só... O filme é do filho dele, né? Só observação. O filme é o filho É dele. do filho dele? É, o filho dele que fez. Enfim, eu sei que... É só contemplação. Aí, para aquilo despertar em você a mensagem que você quer passar. Mas óbvio que há um diegismo, né? Existe uma forma de dirigir a imagem para um determinado sentimento. Sim, aí você tem aqueles filmes que, por exemplo, do Francis Ford Coppola, que você tem o Koyaanisqatsi, Esse filme é ótimo. né? Você tem Esse filme às vezes me dá o sono, Baraka. 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 Toda vez que eu fumava unha e assistia esse filme, Ulisses. Baraka. É Velho, muito bom esse filme. Eu não lembro dele nunca. Ele não tem diálogo, esse filme, só tem imagens. Sabe? Eu É dormia. longa. Eu dormia, cara. Era relaxante pra mim. É relaxante, mas não. Eu fumava uma. Para, Carmelo, você tá destruindo o programa, meu. Não, é verdade. Eu assisti o porra, eu falava, nossa. Eita! Era relaxante. Parece aquele solfégios, né, que a gente coloca pra ouvir pra dormir, né? Mas nesses seus documentários você coloca. Não é só essa questão óbvia. A gente viu aqui uma questão de imagem bem interessante e tal, Sim. essa plasticidade toda, mas você tem sempre essa veia investigativa, né? Isso é uma coisa que, é uma assinatura sua, ou não? Olha, eu não sou muito chegado a fazer nada investigativo, eu não gosto.
Então, assim, Quando eu digo ser investigativo é o seguinte, Crítico. e buscar as verdades que as pessoas têm para dizer, por exemplo. assim, isso é um outra. Eu diria Né? muito mais para você assim que eu sou um Então isso é humanista. uma assinatura sua. Eu gosto desse olhar, eu gosto desse viés humano, Uhum. né? Porque o que acontece é o seguinte: as pessoas têm muito a dizer. A sabedoria popular tem muito a te ensinar. Então, muitas vezes você vai nos grandes ícones, né? Aquele sujeito ele é altamente inspirador. Uhum. Cara, você não precisa ir longe. Às vezes o seu vizinho de porta tem muita coisa para te falar. Pois é. E eu gosto desse personagem anônimo. E é nesse sentido que eu sigo os passos do Eduardo Coutinho. Ele não ia fazer entrevista com nenhum famoso. Ele que foi, inclusive, um dos primeiros produtores do Globo Repórter na época do filme, que na época se chamava Globo Shell. Globo Shell Especial. E ele era cineasta, né? Então, eu gosto desse olhar humano e eu gosto de povo. Eu gosto de cheiro de povo. Eu vou te contar um episódio. Uma vez eu estava no SBT, eu estava ali, acho que era no Aqui Agora que eu estava. Eu não lembro agora. Aí O Caqui e Amora, né? Como É. a galera costumava falar. eu acho que era aqui Agora. E tinha o chefe de redação, Eduardo Cripa. Eu cheguei 14 horas, entrei a equipe das 14. Aí o Cripa me chamou na sala dele. Ulisses, vem cá. Eu falei, oi, Cripa, pois não. Ó, precisamos de uma matéria forte hoje para o jornal. Eu falei, tá, tudo bem, beleza. E cadê a pauta? Aí que tá o problema. Eu falei, por quê? Eu não tenho pauta. Interessante. Aí falei, Não é só ele que passa por cara, isso. eu ganhava bem. A gente acabou de passar por isso. Eu ganhava bem como repórter. Eu falei, cara, um repórter que é repórter especial, ou pelo menos tem um salário de repórter especial, não pode falar sem pauta, eu não vou. O que eu falei para ele foi o seguinte: tudo bem, deixa que eu me viro. Olha aí. Deixa que eu me viro. Porque você é pago para trazer soluções, não é para trazer problema, ou para não solucionar. E aí, peguei a equipe, cheguei para o cinegrafista, eu falei, eu tô com o nome dele agora na cabeça, tô com a imagem dele. Eu falei, meu querido, é o seguinte, a gente precisa fazer uma matéria, a gente está sem pauta, mas eu tô com uma ideia aqui que eu acho que pode render. Vamos passar debaixo de todos os viadutos daqui até o centro da cidade. Beleza. Aí, chegamos ali debaixo do viaduto da Lapa. Mostrando o realismo ali. Né? Não, tentando achar alguém ali. Vazio, não tinha ninguém. Passamos do viaduto da Pompeia, nada. Chegamos no viaduto da Record, ali, da Barra Funda, o viaduto Pacaembu. Aí eu vi uma casinha de madeira, coberta com lona de construção. Puta, perto da Record ainda. Não, na frente do portão de saída da Record, dos Nossa. carros. Deus. Aí tinha um cachorrinho amarrado, tinha comida no prato do cachorrinho, e aí eu falei, caramba, bati, opa, bom dia. Aí saiu um senhor, opa, pois não, senhor, eu sou essa época eu estava no SBT, estou no SBT, eu sou da SBT, sou da reportagem. Aí eu vi que só tem um cachorrinho ali, que ele está bem alimentado, tem água, tem comida, né? A gente não deixa faltar, não. O senhor mora há muito tempo aqui? Eu tô aqui há tanto tempo, assim. Mas por que o senhor mora assim? O senhor tá sempre na rua? Não. Eu tô agora aqui porque é o seguinte, eu vim trabalhar, eu vim da Bahia, eu vim trabalhar aqui e o que acontece é minha mãe me ligando, mas depois eu falo. Atende ela ao vivo. Que bom de podcast é isso. Atende ela ao vivo. Bom, Por favor. Então, Atende ela aqui. não, e ela fica desesperada se eu não É. atendo, mas eu não vou poder, eu não precisa me cortar ali. Então vou mandar um beijo pra ela. Não vai atender, Beijo, mas dona beijo, dona Luzia, Lucia. pra senhora. Beijo. Beijo, dona Luzia. Ele não atendeu por um bom motivo. Exato. Depois eu ligo pra senhora. E aí o que acontece que o sujeito falou, eu falei, mas peraí, o senhor tá morando muito tempo na rua? Ele falou, não, eu vim da Bahia pra cá. E acontece que aqui, um pouco que eu tinha, eu me desfiz lá porque eu achei que ia arrumar emprego. Só que eu não tenho emprego, porque o dinheiro que eu tinha para morar em pensão deu para 3, 4 dias.
não arrumei emprego, achei que fosse arrumar fácil, então tô morando aqui. Só que como eu moro debaixo de um viaduto, ninguém dá emprego para quem mora debaixo de um viaduto. Poxa. Falei, mas o senhor tem registro em carteira, essas coisas? Tem, eu sempre trabalhei registrado. O cara pegou, então posso ver sua carteira? Foi, buscou a carteira profissional dele. E aí eu fui ver, o cara tinha uma estabilidade profissional, só que ele tinha lá. E aqui não arrumava porque ele não tinha o quê? A maior expressão de cidadania da pessoa, que é o endereço. Endereço. Porque tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa do quê? Seu endereço. Onde você RG, mora? CPF e Endereços. comprovante de endereço. Exatamente, o cara não tinha. Isso é dar uma matéria. Foi exatamente o que deu. Matéria. E foi exatamente o que deu. Bom, posso gravar com o senhor? Pode. Aí, claro, né? Lavei a égua na reportagem, né? Aquilo que a gente chamava de Chora Brasil. Mostrei o drama do cara e o cara começou a falar, contar essa história. Ele se emocionou. Ele caiu num pranto tão intenso porque ele tava vendo que a situação dele era extremamente dramática. Ele contando para a reportagem, era como se fosse mais ou menos uma súplica, um apelo, pelo amor de Deus, me ajuda. Cara, aquilo foi pro ar, terminou a matéria, o telefone da redação, todos os telefones explodiram de gente querendo ajudar o a cara. pessoa. De gente. E aí o que... Ajudaram o cara? Bom, aí voltei 2 dias lá depois, fui pegar o cara, eu fui pegar o cara lá no lugar e fui levá-lo até o ponto como é que chama? Até o ponto de onde ele foi arrumar esse emprego, você entendeu? Aí ele, quando ele foi arrumar esse emprego aí, chegou lá, mostramos, fui ver mostrar a casa dele, e o cara chorando, e aquela coisa. E foi uma baita de uma repercussão. Mas isso eu estou dizendo, não é para me É a vangloriar. função social da Não. comunicação, né, É Ulisses? a função social da comunicação, mas também respondendo a essa sua questão. Essa sua questão de que eu busco esse olhar humano, Sim. né? Buscar histórias do povo. Então, quando você... Eu gosto de povo, como eu estava falando, eu Certo. gosto de povo, gosto de cheiro de povo, e eu acho que você tem grandes materiais quando você trabalha com o povo. E assim, eu fui professor de documentário durante muitos anos, praticamente a minha carreira inteira como professor universitário. Documentário, né? E eu sempre estimulei os alunos a buscarem histórias do povo. Ah, ok, é legal você ter coisas. Ah, vou contar a história daquela vedete famosa do país. Tá perfeito, tá valendo, tá tudo certo, né? Mas Fala, eu Vedete entregou aí. Não. Antigamente tinha as vedetes, né? Hoje não tem mais vedete, mas verdade. isso não Tem, claro que tem as virtuais. não tem, não, mas não tem nem da minha época. Tem as desculpa. virtuais, tem as Mas eu virtuais. vi as ex-vedetes. Ai, né? gostava tanto, viu, meu? Puta, que Tem as época boa virtuais, das tem as vedetes. virtuais. Aquelas vedetes bonitas. E essa coisa humana é muito legal no seu trabalho, Ulisses. De verdade, assim. Obrigado. Pra quem acompanha. Ele é um fofo, né? Não, mas é verdade, é verdade. E assim, pensando nessa. Meio agressivo. às Pensando vezes, nessa né? questão, a gente também, falando em Chora Brasil, a gente vai fazer o Brasil chorar. Agora, Brasil porque chora. o nosso tempo está acabando Tá aqui, bom, é isso mesmo. infelizmente. Infelizmente. Porque o Muitas papo tá resenhas, bom muitas demais. resenhas haverão de ser suspensas aí, se o Ulisses aceitar um novo Com certeza a gente faz um 2, um 3. Rambo 2, a Um missão. Rambo 2 a missão. Ulisses Não, mas 2. Essa história já acabaram. Ulisses 2 da missão. Que isso? Ah, não acabaram não. Brinca, né? Não acabaram não, não Minhas acabaram histórias já não. acabaram, eu não tenho mais nada para acrescentar, não. Não acabaram não. Bom, fiquei sabendo de uma viagem, Começou, ele pode falar, né? Começou aqui a nova carreira, né, Ulisses? De De advogado. advogado. né? É. Com certeza, muitas histórias virão aí. Surgirão. Você sabe que eu participei agora de um júri, porque assim, né, eu fui fazer defesas no tribunal do júri e me candidatei na Defensoria Pública, né, como advogado da ativa. Então, um dos requisitos é você fazer um curso de tribunal do júri e mais, além disso, a participação numa sessão plenária do júri. E aí eu participei agora em março agora de 2025. E aí é a hora que você vê, né, cara, porque, para quem não sabe, o tribunal do júri, ele só funciona para crimes contra a vida. Homicídio, tentativa de homicídio, obviamente, né?
aborto e tentativa de aborto. Exatamente. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Indução ao suicídio também. Isso são crimes contra a vida. Isso vai para o tribunal do júri. Uhum. E aí as pessoas falam assim, porque eu, como advogado criminalista, né, porque esse é o meu viés de trabalho, então eu faço foco exatamente no criminal, e as pessoas falam, você vai defender bandido? Eu falei, não, vou fazer tribunal do júri. Tribunal do júri? Eu falei, peraí, meu querido. Júri é a área do direito que ela é mais democrática do que qualquer outra, porque qualquer um pode sentar no banco do réu, inclusive você, seu irmão, seu pai, sua mãe, qualquer um, porque bastou tirar a vida de alguém, dependendo das circunstâncias, você vai parar no tribunal do júri. E aí? Né? Então, quando você fala de júri, ele é um crime absolutamente democrático, infelizmente. E eu quero defender justamente. E é uma arte, tá? Uma arte. Estar no júri é uma arte. Júri é. E eu vou usar justamente essa experiência que eu tenho da comunicação, porque o julgamento no júri, ele não é um julgamento técnico. Ele é um julgamento mais emocional. Exatamente, quando porque você vai contar a história. Arguindo questões e fazendo oitivas, né, e conversando também com o júri, você tem que ter uma comunicação dessa que você fazia com o público, com o seu telespectador. Que é essa que você usou um termo interessante, essa simbiose, né? Você começar a se conectar com ele energeticamente mesmo, né? Através do seu tom de voz, da sua oratória, da sua forma de projetar esse fato para as pessoas, como você fazia com o apresentador ou mesmo com o repórter. Então, é indissociável a comunicação do direito. É indissociável. Tanto que vários ex-jornalistas, aliás, vários jornalistas hoje atuantes foram vários advogados, eu estou misturando, vários advogados foram jornalistas, migraram para o E no direito. final das contas a gente acaba voltando para aquela conversa do início, que foi justamente essa visão, né, que você sempre teve durante sua carreira de não estar preso a uma determinada profissão ou função e buscar coisas que fizesse sentido para você. Então acabou agregando muito, né, só para finalizar, nessa sua trajetória. Isso, só para finalizar, é exatamente isso. Porque, assim, em cada uma das profissões do turismo, eu cheguei no topo, porque eu fui diretor nacional. Né? No jornalismo, eu fui apresentador e repórter especial, que é, de certa forma, também um topo. Sim. Né? Cheguei na docência, né, da profissão, ensinar aquilo para os jovens. Mestrado, doutorado. Com mestrado, com doutorado, etc. e tal. E agora, eu tenho um caminho longo para percorrer. Eu estou começando. Muito bom. Estou recomeçando. Isso é muito bonito, cara. Não, isso é inspirador, né, cara? Isso eu falo, isso daí é verdade. Inspirador porque não pela idade, mas pelo conjunto de experiências que você formou em outras profissões, você recomeçar, saber que realmente, se você prosseguisse no jornalismo ou na comunicação, você já tem um lastro gigante, né? Em outras também funções, lastros muito grandes, que nem na docência mesmo. Agora, optar pelo direito, que é uma ruptura, não é quase que completa, mas é bem diferente, né? A área jurídica, a forma de atuação, você tem que se compenetrar, você tem que estudar muito, personalizadamente aquele caso, você tem que vivenciar aquilo, ou seja, eu não vejo diferente, por exemplo, do que foi a reportagem da FARC. Eu não vejo muita diferença. Você tem que fazer uma imersão. O que você fez ali foi uma imersão. O direito também é uma imersão. Mas as formas de fazer isso aí são diferentes, né? O conteúdo dessas formas também é diferente. É tudo muito diferente. Só que o propósito é praticamente o mesmo. É sempre isso. Por isso você escolheu o júri. É imersão. Exatamente. Tem que E o lado humano. E essencialmente a história do Você real. vê, é uma assinatura sua, e é o lado humano. É isso que é uma Mas coisa por isso que eu boa. falei pra você, eu sou humanista. Isso que é bacana. Eu gosto de histórias. Migrando de um lado para outro, a mesma coisa. Mas com a mesma assinatura. Entendeu? A gente entrou dentro da sua história agora. Eu acredito que todo mundo entrou dentro da história do Ulisses. Eu fiquei mais aqui ouvindo. Apesar que eu fiquei fazendo umas piadas ridículas que eu sempre faço, mas não tem problema, né? Ninguém dá risada nessa porra mesmo, então tá tudo bem.
Tô aqui Ulisses, com o Carmelo, safado. Ulisses, queria agradecer a sua presença aí, cara, de verdade. Valeu, Ulisses. Foi Ah, foi um uma prazer. satisfação Gratidão. Eu sei que vocês mereciam ter um ter entrevistado alguém da sua experiência com aqui. com melhor conteúdo do que o meu, Pelo mas era o amor que de tínhamos para Não, hoje. pô, né? o cara invadiu a Colômbia, Melhor entendeu? conteúdo, cara. mandou o chefe pra casa do caralho. É isso, velho, porra, rodou a Europa, que a gente não chegou nem nessa conversa aí. Não chegamos. Cara, meu, pô, agora é advogado, vai botar uns caras vai botar pra quebrar, meu. Pega aqueles picareta mesmo, É. pica o pau nesses caras aí, porque eu sei Enfim. que você é desse. É isso aí. É um Fazer furacão, justiça, né? fazer Um furacão justiça chamado social. Ulisses. Tem como ter justiça Muito, social no muito direito. sim. obrigado, viu, Ulisses, pela sua presença, cara. De Olha, verdade. obrigado a vocês por terem me convidado. Eu que Obrigado a agradeço. vocês por terem mandado o Uber me buscar. A gente Só que por isso que ele agradece. veio. Pô, meu. Diferença imensa. Vamos pensar se vamos mandar pra ele de volta. Pô, agora. vamos mandar ele de metrô embora pra cá. Eu tenho o passe do idoso. Que isso, mano? Cadê uma carteirada, né? Ó, peraí, ó. Pronto. Faz aquele. Ai, meu Deus Ulisses, do céu. gratidão, cara. Valeu, Obrigado aí Léo, pela obrigado. presença. Prazer de conhecer. Te conhecer também, pô. Você é um cara divertido. E o Tamo Hugo eu aí. já conheço há alguns carnavais, né? Alguns carnavais, na época que eu saía todo bonitinho, de Ah, é? maiô De e meia maiô? bastão. Não. Eu tomei banho de mar com ele lá no mar Mediterrâneo. Porra, Olha que bonito. verdade, é Olha. verdade. Que é isso? Isso É. é chique Coisa demais. para poucos, Ulisses. Pois é, o Hugo é um cara. Esse cidadão italiano aí realmente é uma preciosidade, é um querido. Isso é uma figura. E é por isso, ó, o Parla é isso, né? Dois italianos meio sem vergonha, meio maluco, pazzos, né? Pazzi, tutti pazzi. Ah, sim. Mas estamos chamando aqui um outro querido irmão que pode vir aqui nos ensinar, nos falar sobre histórias iluminadas, né? Realmente tensas, difíceis, mas algumas bem iluminadas para inspirar todos vocês que querem aí futuramente seguir ou no caminho da comunicação, do direito, ou sei lá, na docência. Tem aqui a experiência em pessoa para transmitir isso. Eu gostaria de pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações na Bitulab TV. Coloca novamente aqui o Instagram do Ulisses, para o pessoal poder encontrar. Depois procura o canal do YouTube do Ulisses, né, para você se inscrever também. Segue ele nas redes sociais para você também conhecer aí um pouco mais da vida, história, do que ele está fazendo, projetos. A gente exibiu E se não aqui. quiser ser preso, segue o Instagram dele, tem umas dicas boas lá. Tem hein? umas Eu dou umas boa. dicas jurídicas, né? É uma o coisa arroba boa, Dr. coisa Ulisses. boa. E o meu canal do YouTube, com reportagens antigas, obviamente, só para quem gostar de ver reportagens antigas, é Ulisses Rocha, o repórter. Aí você acha isso lá. Ulisses Rocha, o repórter, @Dr. Ulisses, para aprender como não cair no chilindró, Belo. Beleza? Nona, chega, Nona. Um abraço. Chega, bora! Valeu, chega. Valeu, Ulisses. Valeu, Ulisses. Valeu. Um abração. Obrigado. Léo, obrigado mais Obrigado. uma vez.